Boa tarde, meu povo! Estamos ao vivo para fazer o fechamento da nossa série. Eu acho que hoje é a 7ª live, não tenho certeza. Boa tarde, vamos entrando, vamos chegando. Boa tarde, meninas. Peguem seus livros, peguem um caderninho. Hoje eu vou fazer um resumão aqui, tá bom? Oi, Lorena, Aline, Lidiane, já vi alunas minhas aí, que legal. Maria, boa tarde, meninas. Vamos entrando, vamos chegando. Que bom ter vocês aqui. Já tava com saudade de fazer live. Olha, fiz terça passada, mas parece que faz mais tempo. Vamos entrando aí. Karine, Mônica, Norma. Gente, eu sou meio míope, tá? Eu não faço live de óculos, até vou colocar pra vocês me falarem, porque fica refletindo a luz do ring light aqui. Ó, é muito ruim. Daí eu não enxergo direito o que vocês falam, o que vocês escrevem, daí eu tenho que chegar bem perto da tela, mas com óculos é muito ruim, porque fica essa luz, eu acho que atrapalha pra vocês enxergarem, e eu também fico enxergando a luz, daí eu prefiro fazer sem. Por isso que eu tenho que chegar bem pertinho para ler o que vocês escrevem. Bem ruim, né? Mas enfim, é o que temos. Gente, vamos lá, chegando. Quem tá chegando, vamos compartilhar a live de hoje. Hoje é o fechamento da série, nós vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui nas últimas semanas, tá bom? Foram 6 semanas, se eu não me engano, falando sobre o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam em a Verdade que as Liberta. Para quem tá chegando hoje, é esse livro aqui, de Nancy DeMoss, tá bom? Um livro muito rico, muito profundo. E a gente falou sobre ele nas últimas terças todas. Ai, botei um olhinho de tangerina aqui, gostoso demais esse cheiro. E hoje vamos fazer então um resumo. Então, se tu não pegou alguma aula aí, hoje é o dia que eu vou fazer um resumo de tudo que a gente viu, tentar, né, em 1 hora, e vamos fazer o fechamento aqui, tá bom? Então, a gente viu nesses dias aí várias mentiras, que é exatamente o nome do livro, né? Em que as mulheres acreditam, e a gente foi combatendo essas mentiras com a verdade, tá bom? Oi, Cleonice, Mônica, quem mais tá aí? Jocileila, boa tarde, meninas, boa tarde. Eu vou começar, tá bom? Então eu vou pedir que vocês compartilhem essa live. Compartilha aí no aviãozinho, manda para mais mulheres da sua lista de seguidores aí, de amigas, pra mulherada vir pra cá, tá bom? Tem pouquinha gente ainda, estamos com 15 pessoas agora, a nossa média normalmente nas terças é 30, 35, vamos chamar a mulherada pra cá, tá bom? E a gente vai começar então a fazer esse resumo. Lembrando que esse livro, ele traz pra nós inúmeras mentiras aí que através das pesquisas a autora descobriu que as mulheres acreditam, as mentiras mais comuns, na verdade, que as mulheres acreditam. Oi, Ana Lu! E ela combateu essas mentiras com a verdade bíblica. O livro, ele faz sempre uma volta ao Éden, ao pecado original, né? Então ele traz cartas aqui como se fosse um diário que Eva escreveu, né? Obviamente isso foi uma nota da autora, mas é muito legal você ler. Então por isso que eu incentivei quem não tinha o livro, podia comprar aí, porque muito além do que eu falo, tem no livro, né? Eu não consigo passar tudo em 1 hora. Mas quem não quer investir, não pode investir agora, não se preocupa, dá pra entender tudo por aqui. Lembrando que essas lives estão todas salvas, então você pode acompanhar a série desde o início, depois não sai daqui agora, tá bom? Mas hoje eu vou fazer o resumão, beleza? Gente, boa tarde pra todo mundo que tá entrando. Aí quem entrou mais, Terezinha, Michele, Ana Lu, já falei, Mara, Leila, boa tarde, meninas. Muito boa tarde pra todo mundo. Andréa, vamos lá então, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Seguinte, gente, dá tempo de compartilhar a live ainda. Manda no aviãozinho aí pras mulheres, vamos chamar a mulherada pra cá, que eu vou começar aqui. Então, a gente fez uma introdução, há 6 semanas isso. Fizemos uma introdução, eu expliquei um pouquinho o que o livro ia trazer, o que a gente conversaria nessa série. E depois nós fomos de mentira em mentira, falando sobre as mentiras e combatendo com a verdade, tá bom? Então a primeira mentira que a gente falou há 5 semanas, isso, foram as mentiras que as mulheres acreditam sobre Deus, tá bom? E eu vou passar rapidão quais foram as mentiras, quais são
né, as mentiras que as mulheres acreditam sobre Deus. Então a primeira mentira sobre Deus, tá? Sobre Deus agora, que é o capítulo onde as lives estão aqui no Instagram, estão no meu canal também, ok? Mas não sai daqui agora, acompanha esse resumo, depois você vai lá e você cata as lives anteriores, beleza? Gente, então a primeira mentira sobre Deus é capítulo, deixa eu ver, capítulo 2, tá? Primeiro foi a introdução, mentiras que as mulheres acreditam sobre Deus. Então a primeira mentira é que Deus não é realmente bom, né? Ah, se Deus fosse bom, ele faria tal coisa. Se Deus fosse bom, aquela guerra em tal lugar não existiria, tal pessoa não passaria fome, eu não passaria por esse sofrimento, né? E a verdade é que Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Deus nunca comete erros, ponto, acabou. E ela traz algumas referências bíblicas aqui, né? Salmo 31:19, Isaías 46:10, Salmos 106:1, várias referências sobre Deus ser bom, independente do que aconteça, independente do que eu ache, Deus é bom. A segunda mentira sobre Deus, que Deus não me ama. Ah, se Deus me amasse, ele me daria aquilo que me faz sofrer e que eu quero tanto. Se Deus me amasse, ele não deixaria eu passar por esse sofrimento, né? A verdade é que o amor de Deus por mim é infinito e incondicional. Eu sentir ou não que ele me ama não muda o fato que ele me ama. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais ou para Deus me amar menos. Isso é muito interessante. Não tem absolutamente nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou para que Deus me ame menos. Ele me ama incondicionalmente. Ponto, né? Terceira mentira, que Deus é igual ao meu pai. Geralmente a gente tende a espelhar, né, Deus, o nosso pai celestial, com a figura paterna que a gente tem, o nosso pai terreno, né? E Deus não pode ser comparado a nenhuma pessoa humana falha, né? Deus não comete erros, Deus é perfeito e Deus não deve e não pode ser comparado ao meu pai terreno, porque ele é infinitamente mais sábio e amoroso do que qualquer pai terreno poderia ser, tá? Quarta mentira sobre Deus, Deus não é realmente o bastante, né? Deus não me basta. E a verdade é que Deus é o bastante. Se eu tenho o que tenho, tenho tudo de que preciso quando eu tenho a Deus, né? Ah, mas eu queria tal coisa. Não, mas Deus me basta, porque Ele me basta. Eu não preciso de ter outras coisas para que eu consiga. Oi, Sabrina! Oi, Alexandra! Tô vendo o pessoal entrar aqui, tá? Essa é a verdade. Deus é o bastante. Se eu o tenho, tenho tudo de que preciso. O resto é luxo, né? Quinta mentira sobre Deus. Os caminhos de Deus são muito restritivos, né? Ah, eu não vou seguir aí o cristianismo porque é muito restritivo. Eu não vou poder fazer muitas coisas, né? E a Bíblia fala que os caminhos de Deus são os melhores caminhos, que as restrições de Deus são sempre para o meu bem. Resistir ou rebelar-se contra os caminhos de Deus traz conflito e angústia. Nós ficamos presas, né, nesses conflitos e nessa angústia quando a gente se rebela contra os caminhos de Deus. Ou seja, isso sim é escravidão. E a sexta mentira sobre Deus, capítulo 2 do livro aí, é que Deus deveria resolver os meus problemas, né? Se Deus é Deus, Ele me ama, então Ele deveria resolver meus problemas, né? E a verdade é que a vida é dura, que nós somos adultos e que nós vamos sim passar por aflições, isso é bíblico, né? E aqui diz, Deus está mais preocupado em glorificar a si mesmo e em me mudar do que resolver todos os meus problemas. É através do sofrimento que eu cresço, é através do sofrimento que eu amadureço. Então Deus não está preocupado em resolver meus problemas. Sim, Ele resolve, sim, Ele é poderoso, sim, Ele pode fazer tudo num piscar de olhos. Porém, Ele está mais preocupado em me transformar para a glória dEle. E por isso que no mundo eu passarei por aflições. Ninguém passa pelo mundo isento de dores, né? Então esse foi o segundo capítulo do livro, depois da introdução, as mentiras que as mulheres acreditam sobre Deus. Que Deus não é realmente bom, que Deus não me ama, que Deus é igual ao meu pai terreno ou a figura de pai que eu tenho, que Deus não é realmente o bastante, que os caminhos de Deus são muito restritivos e que Deus deveria resolver os meus problemas. E todas essas mentiras foram combatidas
com a verdade, tá bom? Esse foi o primeiro dia. E ainda no primeiro dia nós vimos mentiras que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Gente, em relação a Deus, tá? A esse primeiro aqui, quem pegou do início, eu vi que tem muita gente que entrou agora, né? Não tem problema. Mas quem pegou do início, em relação a essas mentiras sobre Deus, você acreditava em alguma delas? Responde pra mim, não precisa dizer em qual, né? Você chegou a acreditar em alguma dessas mentiras durante a sua vida, né? Ah, Deus não me ama. Deus, será que Deus é bom, né? Talvez não expondo isso e falando isso em voz alta, né? Mas lá no íntimo, será que Deus é bom? Será que Deus me ama? Cara, se Ele me ama, por que eu tô passando por isso? Né? Você já chegou a se questionar isso, a passar essas mentiras pela sua mente? Fala aí pra mim, eu quero saber. Comigo já, tá? Comigo já. Vamos lá então? Enquanto vocês vão pensando e me respondendo, eu sigo aqui, porque tem muita coisa hoje. O capítulo 3 do livro fala sobre mentiras que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Quais as mentiras que eu acreditei na minha vida ou que eu ainda acredito sobre mim mesma, né? Vamos lá? A primeira mentira é que eu não tenho valor, né? Meu valor não é determinado pelo que os outros pensam de mim ou aquilo que eu penso de mim mesma. Meu valor é determinado pela forma como Deus me vê. A Aline colocou sim sobre o amor e os caminhos restritivos. Eu não sei, Aline, quem cresceu, né, em lares cristãos tem muito isso, né? Vendo Deus como um Deus punitivo muitas vezes. Se eu pecar, Deus não vai me amar, né? Inconsciente isso, não de forma consciente. Conscientemente a gente sabe que Deus nos ama, né? Mas inconsciente, será que isso está acontecendo porque eu fiz aquilo, né? Deus não é um Deus punitivo, não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais ou que Ele me ame menos, né? Muito interessante. Então, voltando, a primeira mentira sobre si mesmas, eu não tenho valor. O meu valor não é determinado pelo que eu acho de mim ou pelo que as pessoas acham de mim. O meu valor é dado pelo fabricante, né? Meu valor é determinado pela forma como Deus me vê. E isso é muito interessante. Eu sempre falo que quando eu estou em frente ao espelho falando mal de mim mesma, né? Eu não estou falando mal pra mim, eu estou falando mal do fabricante, de quem me criou, né? Porque afinal ele me fez com exatamente do jeito que eu sou, com a essência que eu tenho, né? Com a aparência que eu tenho. Foi Deus quem me fez. E daí eu gostar ou não, ok? Isso é individual, né? Mas quando eu falo mal, quando eu murmuro muito sobre aquilo, eu não estou falando mal de mim, eu estou falando mal do meu fabricante, né? O problema está com o fabricante, vai reclamar com ele, né? E às vezes a gente fala mal e nós somos criação de Deus. Então o nosso valor não é determinado pelo aquilo que a gente acha ou sente de nós, nem pelo que os outros acham de nós, né? O nosso valor é determinado pela forma como Deus nos vê, tá? Para Deus minha alma vale mais do que o preço do mundo inteiro. Se sou uma filha de Deus, sou propriedade e tesouro querida dele, né? Então eu não tenho valor. Sim, você tem valor, e seu valor quem estipulou foi Deus quando te criou exatamente do jeito que te criou. Forte isso, né? Forte. Conscientemente, racionalmente a gente sabe, mas muitas vezes a gente questiona isso tudo lá no nosso íntimo, né? Aqueles segredos secretos é ótimo, né? Um pleonasmo. Mas aqueles pensamentos secretos, né? Que nem a gente gosta de admitir pra gente mesmo. Vocês já se pegaram com pensamentos assim? Segunda mentira que as mulheres acreditam sobre si mesmo. Preciso aprender a me amar. Essa mentira aqui foi uma mentira que falou muito comigo, tá? Preciso aprender a me amar. E ali a autora traz que nós já nos amamos. O ser humano nasce com um amor próprio muito grande. Senão, nós atearíamos fogo, né? Em nós mesmos quando a gente fizesse alguma coisa errada. Nós não nos alimentaríamos. Nós não cuidaríamos de nós, o instinto próprio de se aquecer no inverno, né? De se refrescar no calor. Enfim, falam em primeiro amar-se para amar o outro, mas amar a Deus primeiramente. Então, Sabrina, é esse o paradoxo que eu quero falar sobre esse pecado, sobre essa mentira aqui. Preciso aprender a me amar. Nós já nos amamos.
Ponto. Senão a gente se maltrataria, digamos assim. A gente já nasce com o instinto de se amar, né? Então eu não preciso aprender a me amar, eu preciso aprender a amar a Deus. Quando eu amo a Deus, automaticamente eu vou me amar, porque foi Deus quem me criou. Pega a primeira mentira de novo, de eu não tenho valor, né? Foi Deus quem me criou, na essência que eu sou, da forma que eu sou, com qualidades e defeitos que podem ser trabalhados, né? Eu primeiro aprendo a amar a Deus, automaticamente eu vou me amar e automaticamente amar o outro, né? Porque quando eu amo a Deus, eu tenho esse relacionamento vertical, o horizontal ele vai fluir, né? Essa me pegou muito, Sabrina colocou então. Pra mim também foi muito forte isso, né? Porque a Bíblia fala, ame ao próximo como você ama a si mesmo, mas não tá dizendo aprenda a amar a si mesmo, você já se ama. Ponto. Agora você precisa amar o próximo, né? E esse amar o próximo, ele vem a partir do momento que você ama a Deus. Porque Deus nos ensina a amar o próximo. Lembrando que amor aqui é decisão e não é sentimento, é uma escolha, tá bom? Então essa mentira aqui foi muito forte quando eu li ela. E olha que eu estou relendo esse livro, já havia lido há alguns anos, né? Então preciso aprender a me amar. A verdade é, pela fé preciso receber o amor de Deus por mim. Simples assim, Deus me ama incondicionalmente, eu preciso receber esse amor, tá? Eu já amo a mim mesma, preciso me negar e deixar que Deus ame os outros por meio de mim. Eu vou ser instrumento, eu vou ser ferramenta para amar as pessoas. Olha que interessante, né? E a gente deturpa essa verdade aqui, dizendo, não, eu preciso primeiro me amar. Não, tu já se ama, ponto. Tu já se ama, né? Agora você ame a Deus e através de você vai ser ferramenta, né, para amar os outros. As pessoas vão sentir o amor de Deus através de você. Muitas pessoas me perguntam, Miele, como eu sei meu propósito? Como eu posso tá mais motivada, né? Me sentir útil? Ame ao próximo. Com ação, né? Amor é decisão, amor é um verbo. Com ação, ame ao próximo, você vai se sentir útil, você vai ter um propósito, sabe? Não viva só pra si mesmo, você já se ama, ponto. Agora ame ao próximo, seja ferramenta para demonstrar o amor de Deus através de você para o próximo. Fez sentido, gente? Interessante, né, isso aqui. Terceira mentira sobre si mesmas, que as mulheres acreditam sobre si mesmas, pra quem tá chegando aí. Gente, dá tempo de compartilhar essa live, viu? É um resumão, a gente tá recém no capítulo 3. Não consigo controlar meu jeito de ser. Eu sou assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Não adianta, Deus me fez assim, essa é a minha essência, para aí. Essência é uma coisa, defeito, pecado é outra, né? Nós podemos trabalhar os nossos pontos fracos aí, os nossos defeitos, tá bom? Se sou filha de Deus, eu posso escolher obedecer a Deus. Para de te rotular, eu sou assim para justificar pecado, né? Eu tô falando pra mim também, tá? Sou responsável por minhas próprias escolhas. Aqui a gente fala tanto sobre autorresponsabilidade, né? Eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas. Posso ser mudada por meio do poder do Espírito de Deus. Eu posso mudar. Deus me fez assim enquanto essência, mas eu não posso usar a minha essência para justificar o meu pecado. Beleza? Quarta mentira sobre si mesmas, que mulheres acreditam sobre si mesmas. Tenho os meus direitos, né? Eu tenho o meu direito. Eu tenho o direito de descansar. Eu tenho o direito de me rebelar. Eu tenho o direito, né? A reivindicação de direitos me colocará em cativeiro. Olha que interessante. A reivindicação de direitos me colocará em cativeiro. Eu vou ficar presa, protestando pelos meus direitos. Sabe? E não vou entender a liberdade que eu já tenho. A concessão de direitos me libertará. Olha que interessante. Meu corpo, minhas regras, né? Você vai ficar presa a isso, a batalhar por direitos. E a concessão de direitos vai te libertar. Ok? Vou trazer alguns versículos aí, se quiserem anotar em relação a essa mentira. João 6,38, Hebreus 10,7, Salmo 37, de 1 a 11. Tá bom? Quem quiser anotar aí, anota. Eu sei que é muita coisa. Quarta mentira que as mulheres acreditam sobre si mesmas. A beleza física é mais importante que a beleza interior. E aqui eu não estou falando que você não tem que se arrumar, ok? Estou com as minhas unhas feitas, estou com o meu cabelo ok. Não é isso. É que é questão de prioridade. O que primeiro vem é a minha beleza interior, né? É o meu trabalho interior. E a beleza física, ela vem como reflexo disso. É bíblico. O coração alegre aformoseia o rosto, né? O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Olha que interessante. Na melhor das hipóteses, a beleza física é temporal e passageira.
né? A beleza que mais importa para Deus é a do meu espírito e do meu caráter. Trabalhe isso, né? A beleza física, ela é reflexo disso tudo. E a última mentira de que mulheres acreditam sobre si mesmas. Gente, vocês estão se identificando? Eu me identifico tanto com esse livro. Pra mim, parece que é tudo falado pra mim. Me fala aí se você se identifica também. A sexta mentira que as mulheres acreditam sobre si mesmo. Eu não deveria ter de viver com desejos não satisfeitos, né? Eu teria que ter todos os meus desejos satisfeitos, é o mínimo, né? A verdade é que eu sempre terei desejos não realizados deste lado da existência. Enquanto eu viver nesse mundo, eu sempre vou ter desejos não realizados, tá? Os desejos mais profundos do meu coração não podem ser satisfeitos por nenhuma pessoa ou coisa criada. Os meus desejos mais profundos só podem ser satisfeitos em Deus. Sabe aquela pessoa que afoga as mágoas com comida? Que tá muito... uma loucura muito grande a vida e vai comprar para ser feliz? Aquilo ali realiza temporalmente, por um tempo inclusive muito pequeno, depois vem a culpa ainda, né? Nenhum desejo pode ser satisfeito com coisas terrenas. O meu desejo só podem ser satisfeitos através de Deus na minha vida, né? Muito e é doído. É doído mesmo. Ou se é. Muito doído, tá? Se eu aceitá-los, os desejos insatisfeitos aumentarão o meu desejo por Deus e pelo céu, né? Que há algo além disso aqui. Há algo que vai ser pleno, que eu não vou ter desejos não satisfeitos, né? E quando eu aceito isso, eu entendo que a minha vida aqui é uma vida passageira e sim, eu vou ter desejos não satisfeitos. Ok? Então, essas foram as mentiras que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Com qual você se identificou? Me conta aí. Com qual delas você se identificou? Pra mim, a que mais falou, assim, que foi fundo, foi essa. Preciso aprender a me amar, né? Entender o paradoxo que está aqui, né? De que eu já me amo, eu nasci me amando, né? Eu satisfaço os meus próprios desejos, eu me aqueço no frio, eu me refresco no calor, eu me alimento. Eu já me amo, ponto. É meu instinto, né? E eu preciso aprender a amar a Deus e ser amor, né? Ser ferramenta de Deus para amar ao próximo. Essa mentira aqui me falou muito comigo, mexeu muito comigo, tá? Me conta aí qual foi a que mais você te pegou aí, tá? Capítulo 4. Mentiras em que as mulheres acreditam sobre o pecado, tá? Mentiras em que as mulheres acreditam sobre o pecado. Vamos lá? A primeira mentira que as mulheres acreditam sobre o pecado. Posso pecar e não ser punida por isso. Eu acabei de falar que Deus não é o Deus punitivo, mas entenda, o seu pecado tem suas próprias consequências. Às vezes Deus tá quietinho ali, né? Só olhando a gente se ferrar com as próprias consequências do nosso pecado, tá? E às vezes a gente pensa em pecados homéricos, né? Poxa, se eu comer um monte de porcaria, a própria consequência desse pecado, dessa falta de controle vai me achar, né? Eu vou ficar doente, eu vou ficar obesa, eu vou, sei lá, vou passar mal do estômago, né? A minha filha pequena, ela tem intolerância à lactose. Daí quando ela não se aguenta e toma um copo de leite, ela passa mal. É a própria consequência da escolha dela. Deus tá quietinho, né? Só olhando a pessoa se estribuchar com a própria consequência. É isso, gente, tá? Posso pecar e não ser punida por isso. A verdade é que as escolhas que faço hoje terão consequências. Eu vou colher o que plantar. Simples assim. Eu vou colher o que eu plantar. Os prazeres do pecado só duram uma estação, né? O pecado exerce um efeito devastador. Não há exceções. E se eu brincar com fogo, vou me queimar. Não vou escapar das consequências do meu pecado, tá? Entenda por consequências aqui as consequências das minhas próprias escolhas, ok? A consequência que eu tô escolhendo quando eu resolvo pecar, tá? Seja ele o pecado que for, vai acontecer alguma consequência e eu tenho que arcar com isso, porque afinal eu sou adulta, sou madura, né? Eu tenho consciência disso, que eu vou colher as minhas próprias escolhas, tá bom? Essa é a primeira mentira que as mulheres acreditam sobre o pecado. Segunda mentira sobre o pecado. Meu pecado não é tão mal assim. Tem outros muito pior, né? A pessoa que se nivela por baixo. Olha o que ele lá faz e agora eu faço só isso aqui. Gente, pra Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão, tá? É tudo a mesma coisa, é pecado, ponto. Cada ato pecaminoso é um ato de rebelião. Simples assim, né? Nenhum pecado é pequeno.
todo pecado é pecado. Assim como nenhum pecado é, oh, meu Deus, o que aquela pessoa tá fazendo? Não, ela tá pecando. Igual eu quando eu resolvo pensar mal do meu irmão. Igual eu quando eu uso minha língua afiada, né, pra fazer uma fofoca. A pessoa lá que matou está pecando do mesmo jeito. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. A diferença vai ser as consequências, sim. A pessoa que foi uma assassina, provavelmente ela será presa por isso, né? A pessoa que cometeu uma fofoca, ela vai arcar com as consequências da fofoca dela. Enfim, a pessoa que comeu além da conta, né, vai arcar com a dor de barriga ou com os exames de sangue alterados, né? Cada um vai ter a sua consequência de acordo com o seu pecado. Mas pra Deus é pecado, ponto, ok? O meu pecado não é tão mal, não te nivela por baixo, tá? Não te nivela por baixo. Assim como eu já vou emendar a terceira mentira que as pessoas acreditam sobre pecado. Deus não pode perdoar o que eu fiz. Essa é a terceira mentira. Deus não pode perdoar o que eu fiz. Foi horrível, Mirelle. É porque tu não sabe qual pecado eu fiz. Tu não sabe do meu passado. Deus perdoa qualquer pecado quando há arrependimento. O sangue de Jesus é suficiente para cobrir todo e qualquer pecado que cometi. Não importa se você matou, se você traiu, se você, sei lá, se você fofocou, né? Coisas muito simples que acontecem às vezes diariamente. Para Deus, não importa. Ele perdoa qualquer pecado quando há arrependimento. Não existe pecado grande demais para Deus perdoar. Então, o segundo e a terceira mentira andam juntas aqui. Meu pecado não é tão mal, me nivelo por baixo. Eu não tô matando ninguém, né? Tô só aqui murmurando do monte de coisa que eu tenho que fazer, da bagunça dos meus filhos, do meu marido o dia inteiro, eu só murmuro. E o outro lá tá matando, tá adulterando. Minha filha, o pecado é o mesmo. Quer dizer, não é o mesmo pecado, mas é pecado. Tudo é pecado igual. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Ao mesmo tempo, isso aqui, Deus não pode perdoar o que eu fiz. Ah, Mirelle, tu não sabe do meu passado. Meu pecado foi grande demais. O sangue de Jesus é suficiente para cobrir todo e qualquer pecado. Não importa o que você fez, tá bom? Sim, Jesus foi suficiente naquela cruz para cobrir qualquer tipo de pecado. Beleza? Vamos pro quarta mentira, então, sobre pecado. Não sou totalmente responsável por minhas ações. Ah, Mirelle, eu até peco, mas eu não consigo me controlar. Eu não sou responsável, assim, totalmente por isso aí. Porque eu sou assim, eu nasci assim. Deus que me fez assim. Deus não me responsabiliza pelas ações dos outros. Ele me responsabiliza pelas minhas ações, tá? Eu sou responsável por minhas próprias escolhas. E aí vem o que eu falo sempre, né, sobre autorresponsabilidade. Eu escolho o pecado. Quando eu erro, eu escolho errar. Eu sou consciente que aquilo é um erro e eu escolho mesmo assim. Ah, Mirelle, mas eu não consigo controlar meu gênio. Parece que um monstro se apodera de mim e quando eu vejo já tô gritando, já tô xingando, já tô batendo, né? Não, você consegue. Tá? Na Bíblia fala que não existe, né, tentação acima do que o homem possa suportar. Você consegue, as suas escolhas são responsabilidade suas. Você não é responsável pelas escolhas dos outros, mas você é sobre as suas escolhas, ok? E a quinta mentira sobre o pecado: não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre aquele meu pecado de estimação, né? Ah, não adianta, aquilo ali eu tento, já tentei, mas não consigo. Consegue. Se eu sou filha de Deus, não tenho que pecar. Eu posso pecar, né? Posso, mas eu não tenho que pecar. Eu não sou escrava daquele pecado se eu sou filha de Deus. Não sou escrava, por meio de Cristo eu fui liberta do pecado. Pela graça de Deus e pela obra consumada de Cristo na cruz, eu posso experimentar vitória sobre aquele pecado. Eu não tenho que ficar escrava dele, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Porque lembra das suas crenças? Se você acredita que não pode viver sem aquele pecado, você de fato não vai viver sem pecar, você vai ficar caindo no mesmo pecado. Agora, se você acredita, né, que você foi salva, você foi liberta do pecado, você vai conseguir viver liberta desse pecado e conseguir viver aí sem estar escravizada por aquele ato pecaminoso, tá bom? Gente, essas foram as mentiras que as mulheres acreditam sobre pecado, capítulo 4, ok? Gente, vocês estão acompanhando, eu sei que é muita coisa, hoje é um resumão, né? É um resumão, vou bater tudo aqui. Tá bom? Vocês estão acompanhando? Me fala. Mentiras em que as mulheres acreditam sobre prioridades, capítulo 5. Esse aqui é o meu tema, né? Organização. Esse aqui é o meu tema total, organização. Então vamos lá para as mentiras que as mulheres acreditam sobre prioridade. A primeira grande mentira sobre prioridades: não tenho tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. Ah, Mirelle, eu precisava de 48 horas no meu dia.
eu não tenho tempo para fazer tudo que eu preciso. Mentira. Isso é mentira. Há tempo em cada dia para fazer tudo que Deus quer que eu faça, ok? Nós temos tempo sim, porque nós precisamos aprender a saber quais são as nossas prioridades e o que Deus nos pediu para fazer, porque às vezes a gente tá fazendo coisa que não precisava, às vezes a gente tá fazendo coisa que não é nosso papel, às vezes a gente tá fazendo coisa envolvida com coisa que Deus não tá nem preocupado com aquilo ali que eu peguei porque eu quis, né? Então nós temos tempo para fazer tudo que precisamos e que temos que fazer. Essa é a verdade. Há tempo para cada coisa, né? É bíblico, lá em Eclesiastes, há tempo de abraçar e tempo de afastar, há tempo de chorar e tempo de rir, há tempo de trabalhar e tempo de descansar, ok? Segunda mentira sobre prioridades: consigo viver sem um tempo consistente com a palavra e a oração. E a verdade é impossível para mim ser a mulher que Deus quer que eu seja sem passar um tempo consistente cultivando um relacionamento com Ele e com a palavra e em oração. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai ser a mulher que Deus quer que ele seja, que você seja, se você não tiver intimidade com Deus, né? É aquela pessoa que quer ser amiga de uma pessoa, mas não quer passar tempo com aquela pessoa. Isso não existe, né? Você só é amiga, só é íntima de uma pessoa quando você tem tempo com essa pessoa, ok? Com Deus é a mesma coisa. Você só consegue ser a mulher que Ele quer que você seja quando você passa tempo na presença dEle, em oração, lendo a palavra, ok? Essa é a segunda mentira. E a terceira sobre prioridades é: uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser uma esposa e mãe. E essa é uma grande mentira que a sociedade moderna hoje nos traz, né? A mulher tem que trabalhar fora, a mulher que fica só em casa, que horror, não faz nada de útil. Gente, quer utilidade maior do que ser uma boa esposa, uma boa dona de casa e uma boa mãe? Deixar um legado? Quem você tá criando? Pra quem que você tá deixando, né? O seu legado, quem serão os seus filhos daqui a 20 ou 30 anos, que pessoas essas crianças terão se formado, que caráter eles vão ter. O maior legado de uma mulher é ser uma boa esposa e uma boa mãe em casa. Ah, Mirelle, mas a sociedade não valoriza. Não é a sociedade que tem que te valorizar, não, minha filha. É Deus, tá? É quem Deus te chamou pra ser, não é quem a sociedade te chamou pra ser. Ah, Mirelle, mas eu trabalho fora porque isso alivia a minha mente de ficar só com criança o dia inteiro. Ah, pois é, mas as crianças são as bênçãos que Deus te trouxe para cuidar. Crianças, filhos são herança do Senhor, um galardão, né? Uma recompensa que Ele dá. E você tá aí murmurando e reclamando. Será que você não tem que trocar as lentes em relação a isso? Forte, né? Forte pra mim também, gente, tá? Uma carreira fora de casa não é mais valiosa e não é mais gratificante, pelo menos não deveria ser, do que estar em casa e ser uma esposa e uma mãe. Eu não estou falando que você não pode trabalhar fora, tá bom? Não é isso, eu trabalho. Quer dizer, eu trabalho dentro, né? Mas eu trabalho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em relação a valor, a você valorizar mais a sua carreira, a você valorizar mais o seu emprego, a você valorizar mais estar fora de casa do que estar dentro. Estar dentro de casa é sinônimo de fardo, é sinônimo de murmuração, é sinônimo de cansaço, é sinônimo de exaustão, é sinônimo de tomara que o dia de amanhã seja logo pra eu sair, né? Se estar dentro de casa é sinônimo disso tudo pra você, você precisa trocar as suas lentes e entender o que Deus te chamou pra ser, ok? Você não pode ter o trabalho e a carreira como algo mais valioso do que a sua família, do que ser esposa e ser mãe, tá? Na vontade de Deus, não há chamado maior e mais santo do que ser esposa e mãe. 1 Timóteo 5, versículos 9 e 10. Deus moldou a mulher de maneira única para ser uma portadora e provedora da vida. Quando você está educando seus filhos, você está sendo provedora da vida, tá bom? Você está deixando legado, você está deixando herança, você está investindo em valores eternos quando você está educando seus filhos, ok? Não há melhor maneira de medir o valor ou o sucesso de uma mulher do que medindo a sua atuação como coração da casa e da família. Tá? Não adianta você ter um grande sucesso na sua carreira se o teu fracasso está dentro de casa, tá bom? Não adianta. Deus te chamou para ser esposa, Deus te chamou para ser mãe, a melhor que você conseguir ser, não comparada a ninguém, comparada a você mesma, ok? E o plano de Deus é que a atenção e os esforços principais de uma mulher sejam dedicados a ministrar as necessidades de seu marido e filhos. Gênesis 2:18, versículo. Gente, mais uma vez, eu não estou falando que você não pode trabalhar fora, tá bom?
Deve ser assim, vocês precisam. Claro que tem mulher que trabalha fora só pra fugir, né? Se vai colocar na ponta do lápis o que ela gasta pra trabalhar fora, porque tem que ter babá, tem que ter faxineiro o dia inteiro, tem que comer fora todos os dias, né? Gasta com refeição, transporte, faxina, babá, escola integral pra essas crianças. Se você for colocar na ponta do lápis, não vale a pena trabalhar. Daí você tá fazendo pra fugir do legado do trabalho que Deus te chamou pra fazer, tá bom? Eu tô falando mulheres que precisam trabalhar, que realmente precisam ajudar financeiramente em casa, ok, mas a sua atenção e seus esforços principais devem estar na sua família, porque senão você está colocando a sua carreira acima e a sua família abaixo, tá bom? Muitas pessoas me perguntam: Mirelle, como é que tu dá conta? Tu educa tuas filhas em casa, tu faz isso? Porque a minha atenção e o meu valor maior estão nelas, no meu marido, na minha família. E em segundo lugar, em terceiro na verdade, né? Primeiro é Deus, depois a minha família, e depois o meu trabalho, depois a minha carreira. Se de tudo que eu precisar fazer num dia eu tiver que escolher uma coisa só, né? Além de Deus, vai ser a minha família, com certeza. Ok? Porque foi pra isso que Deus me chamou. Então, você mulher que fica só em casa, não se sinta desvalorizada, porque você não tem que ter valor aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas. Você tem que ter valor pra Deus, né? Pelo que Ele te chamou pra fazer. Tá fazendo sentido pra você, gente? Ok? Eu tô batendo nessa tecla porque é em relação a prioridades, é em relação ao meu assunto, né? Em relação àquilo que eu acredito, àquilo que eu vivo todos os dias, ok? Mais uma vez, frisando pra ninguém sair daqui falando bobagem. Eu não estou falando que você não precisa trabalhar fora, que você não pode trabalhar fora, ok? Eu estou falando que enquanto a sua carreira fora de casa for mais valiosa e gratificante do que seu trabalho dentro de casa, você está errada. Você está contra aquilo que Deus te chamou pra fazer. A mulher virtuosa de Provérbios 31 era uma mulher que era empreendedora, né? Ela vendia aos comerciantes, ela não era pouquinho empreendedora, ela não vendia pro consumidor final, ela vendia pros comerciantes, minha filha, sabe? Ela era a empreendedora. Mas o valor principal dela estava na família. Eu ainda vou falar dela mais pra frente, tá fazendo muito sentido, que bom. Oi Marina, tudo bem? Que bom, gente, eu chego muito perto da tela porque eu sou míope e falei no início, eu não consigo usar óculos pra fazer a live porque reflete o ring light e eu não consigo enxergar daqui, eu preciso chegar bem pertinho da tela, eu sou cegueta, tá bom? Gente, então essas foram as mentiras sobre prioridades, ok? Muito fortes, né? Bem forte e faz muito parte da nossa realidade, né? Daquilo que a gente vive todos os dias. É ou não é? Próximo capítulo, mentiras que as mulheres acreditam sobre casamento. Esse foi um outro capítulo que, nossa, deu muito tapa na minha cara. Vamos lá? Relembrando, eu tô relendo esse livro. Primeira mentira, acho que eu tô clavando o dente. Primeira mentira sobre casamento. Tenho de ter um marido para ser feliz, né? Eu só vou ser feliz quando eu me casar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um marido. Eu só vou ser feliz quando, né? A felicidade não é encontrada dentro ou fora do casamento. Fora também, né? Eu só vou ser feliz o dia que eu me divorciar desse homem. O dia que essa criatura morrer, né? Aquelas que estão infelizes no casamento aí. A felicidade não é encontrada dentro ou fora do casamento. Não há ninguém que possa atender as minhas necessidades mais profundas. Não coloque suas expectativas de que o seu marido vai atender suas necessidades, ok? Nada nem ninguém pode me fazer realmente feliz além de Deus. Deus é o único que pode satisfazer as minhas necessidades, ok? Deus prometeu me dar tudo de que preciso. Não aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, tá? Tem diferença. Se ele receberá a maior glória por eu ser casada, então ele me dará um marido, né? Se não, não. Aqueles que esperam no Senhor sempre recebem o melhor dele. Aqueles que insistem em conseguir o que querem, muitas vezes acabam com mágoas, né? Consequência aí do pecado da rebelião. Gente, então, boa tarde, Eliana. Então, a primeira mentira. Tenho de ter, obrigação. Tenho de, né? Não é tenho que. Tenho de ter um marido para ser feliz. Não, a tua felicidade não está dentro ou fora do casamento. A tua felicidade está em servir a Deus e glorificar a Ele, tá? Até o que mais acontece, né? Eduardo e eu trabalhamos por muitos anos com noivos, né? Dando curso de noivos. E eu falava muito isso. Se você colocar as suas expectativas dentro do casamento, você vai se afundar, né? Você vai se frustrar muito. O tombo vai ser grande. Porque não é o marido, não é a esposa que supre necessidades aí. Beleza? É Deus. Segunda mentira sobre casamento. É minha responsabilidade mudar meu companheiro. Criatura! Você não muda ninguém, entende isso? Você não muda ninguém, você não consegue mudar ninguém. Para de falar nos ouvidos do seu marido o que você quer que ele mude. Porque ele não vai mudar com seu muito falar, né? A Bíblia fala que é melhor morar no fundo do quintal do que com uma mulher rixosa, uma mulher que reclama o tempo inteiro. É melhor ouvir uma goteira pingando, ou tormento, inferno, né? O dia inteiro do que viver com uma mulher
rixosa, uma mulher briguenta, tá? Isso era coisa do passado, tempo dos meus pais. O que, Cris? Eu falo tanto que o comentário de vocês chega depois, eu não sei. Fala aí pra mim. Uma vida devota e a oração são os dois principais meios de uma mulher influenciar a vida do seu marido. Nós não mudamos, nós influenciamos pessoas. É muito mais eficaz a mulher apelar para Deus, né, para que Deus mude o seu marido, do que tentar exercer pressão sobre ele diretamente. Daí tem um monte de versículo de provérbios aqui. Provérbios 17:1, Provérbios 19:13, Provérbios 21, de 1 a 9. Deixa eu falar uma coisa, você não muda ninguém, você apenas influencia, tá bom? Vai na fonte. Você quer a mudança de alguém? Vai na fonte, meu filho. Vai pro criador, vai pro fabricante. Não adianta ficar falando no ouvido da pessoa. A pessoa não vai mudar pelo seu muito falar. Vai direto na fonte, vai em quem pode de fato mudar, ok? A fonte é Deus, o fabricante é Deus. Não é o seu marido, fica lá nos ouvidos dele azucrinando, coisa chata. Vai na fonte. Terceira mentira sobre casamento. Meu marido deve me servir. A verdade é, se eu esperar ser servida, me decepcionarei inúmeras vezes. Se buscar servir aos outros sem esperar nada em troca, nunca ficarei frustrada. Deus fez a mulher para ser uma ajudante do homem, uma auxiliar do homem. Nunca somos mais parecidos com Jesus do que quando estamos servindo aos outros. Isso aqui é muito forte, né? Oi, Chiliane, tudo bom? Meninas, a mulher virtuosa, eu fiz esse paralelo, eu nada, a autora trouxe isso, né? Eu falei pra vocês esse paralelo, que ela faz da mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, que é a mulher ideal, que a Bíblia nos traz, ela era bonita. Ela vestia lãs e linho fino. Ela acordava antes de todo mundo. Ela se arrumava. Ela era uma empresária, uma empreendedora de sucesso. Ela cuidava do marido, ela cuidava dos filhos, ela atendia ao bom andamento da sua casa. Ela cuidava dos necessitados. Ela fazia muita coisa, né? E ela era bonita. Ela era elogiada, tá? No final ela fala que o seu marido a elogiava. Muitas mulheres, né? Perdi a palavra, mas você supera todas elas, né? Ela era elogiada pelo marido. Como é que vocês acham que a mulher conseguiu tudo isso? Ser linda, estar sempre arrumada, fazer tudo que ela queria, ser elogiada, ter a honra dos filhos. Fala que seus filhos a honravam. Porque ela servia. Porque ela estava em casa, servindo de bom grado, né? Servindo sem reclamar. Porque a mulher servia, tá? Nunca somos mais parecidos com Jesus do que quando estamos servindo os outros. Na época dos meus pais e avós eu ouvia que o marido tinha que se casar para ter uma empregada. Jamais, né? Assim como eu não vou esperar ser servida, o meu marido não deve esperar ser servido. As nossas necessidades só são atendidas em Deus, ok? A mulher veio apenas para ser auxiliar, e quem auxilia joga no mesmo time. Tá? Quem auxilia quer a mesma coisa. Que vitória há em eu ganhar uma batalha de discussão com o meu marido? Nenhuma, né? Nós estamos no mesmo time, eu sou auxiliadora dele. Meu marido só consegue trabalhar fora porque eu tô em casa segurando as pontas. Porque senão não, entendeu? É essa lente que as pessoas não têm. Mas seguimos lá. Meu marido não deve me servir, então. Eu preciso servir primeiro. Quando eu me coloco em posição de serva, assim como Jesus fez, automaticamente eu vou ser servida, gente, porque é gratidão, ok? A mulher virtuosa só era honrada, só era elogiada, só estava sempre bonita, né? Bem vestida, arrumada, porque ela servia, porque ela tinha o coração de serva. Então é um paradoxo, né? A Glau colocou aí minha frase, servir é um privilégio. Eu vivo falando isso, servir é um privilégio. Enquanto a gente não trocar as lentes em relação a isso, a gente vai continuar exausta, murmurando, reclamando e achando tudo um fardo, ok? Quarta mentira sobre casamento. Se me submeter ao meu marido, serei infeliz. Aí quem que falou foi a Cris, né? Falou, vou ser empregada aí, né? A submissão está errada de acordo com o que estão falando no mundo que é submissão. Ser submissa é estar sob uma missão. Quando o teu marido tem uma missão elevada, minha filha, é muito fácil estar sob a missão dele, tá? É muito fácil estar debaixo dessa missão. A submissão me coloca sob a cobertura e proteção de Deus, porque Deus que me mandou ser submissa, não é o meu marido que me mandou ser submissa. E que controla o coração do rei, né? Quando saio debaixo da autoridade, torno-me vulnerável aos ataques do inimigo. Minha vontade de me colocar sob a autoridade ordenada por Deus é a maior prova de quão grande eu acredito
acredito que ele realmente é. Eu estou sob uma missão, ok? Gente, ser submissa não é o que as pessoas pregam que é, tá? Ser submissa é um grande privilégio. Que bom que não sou eu que tenho a liderança do meu lar, né? Que bom que não é minha essa responsabilidade, tá bom? Submissão, a palavra é estar sob uma missão, estar junto com uma grande missão. Não é ser escrava, não é sofrer, ok? E estar submissa ao meu marido é quando eu entendo que eu primeiro tenho que estar submissa a Deus. E foi Deus que me mandou estar em submissão. Estar com uma mesma missão. Estar jogando no mesmo time do meu marido. Ele segurando as pontas e eu auxiliando a segurar essas pontas. Beleza? Essas são as mentiras que as mulheres acreditam sobre casamento. Vamos lá? Mentiras em que as mulheres acreditam sobre filhos. Muito forte também. Gente, gostaram do casamento? Bastante forte, né? Mentiras que as mulheres acreditam sobre casamento. Sobre filhos. Quais foram as mentiras que o livro nos traz sobre filhos? A primeira mentira: somos nós que devemos determinar o tamanho de nossa família. Eu quero ter só um filho para não engordar, para não estragar meu corpo. Eu quero ter só 2 filhos porque é muito caro ter filho. Eu quero ter, sei lá, 5 filhos, um casal, 2 gêmeos e mais uma menininha. Gente, não é a gente que escolhe nada, não é a gente que controla nada, tá? Deus é o criador e doador da vida. É Ele que sabe quantos filhos você vai ter. Quantas mulheres engravidam aí com DIU, com anticoncepcional, né? Quando Deus quer, não tem nada que seja empecilho. E quando Deus não quer também, tu pode fazer o tratamento que for e Ele não vai te dar, porque Ele tem um propósito naquilo ali, que é para glorificar o nome dele, ok? Deus é o criador e doador da vida. Tudo que impede ou desencoraja as mulheres de cumprir seu chamado dado por Deus para serem portadoras e doadoras da vida, promove os planos de Satanás e colabora com os esforços dele, né? Não, eu vou ter só um filho porque é muito caro pagar a escola integral, né, para eu poder trabalhar. Vocês percebem um monte de mentira que tem aí? Você percebe um monte de mentira? É incrível, né? Tudo tu vai linkando uma coisa com a outra. Um dos propósitos do casamento é produzir uma descendência santa, né? Feliz o homem que enche só aljava de flechas. Ter filhos é um papel básico dado às mulheres por Deus. Os filhos devem ser recebidos como bênção, ok? Quanta gente reclamando, né? Porque engravida sem querer. Quanta gente querendo engravidar e não conseguindo. Olha só. A gente deveria entender que quem controla é o Senhor, não somos nós. E eu sempre falo, né, sobre a questão do controle, que eu estou aprendendo a duras penas, os vários anos, sobre controle, né? Porque eu, como uma pessoa extremamente organizada, gosto de controlar tudo. E Deus tem me ensinado que eu não controlo porcaria nenhuma, né? Quem controla é Ele. Segunda mentira que as mulheres acreditam sobre filho: as crianças precisam ser expostas ao mundo real para que possam aprender a viver nele. Se meu filho não viver o mundo real, não ficar sabendo das coisas, não viver um pouco as coisas erradas, ele não vai aprender a viver nesse mundo. Gente, para com isso. As crianças não são maduras o suficiente para fazer escolhas ainda. O teu filho precisa ser criado à base daquilo que você acredita, né? Dos valores de Deus. Nossa tarefa não é criar filhos que se encaixem nesse mundo, ou que apenas sobrevivam ao mundo, mas criar filhos que serão usados por Deus para mudar esse mundo. Olha só. Mirelle, mas tu cria tuas filhas numa bolha, né? Como eu ouço isso. Tu cria tuas filhas numa bolha. Não, eu crio minhas filhas numa estufa. Igual plantinha nova, é criada dentro da estufa, né? Para receber ali o alimento, a água, o adubo necessário. Quando elas estiverem maduras, elas vão poder ser luz do mundo, ser sal da terra e sair dessa estufa e mudar o mundo. Enquanto elas não têm maturidade para isso, elas estão numa estufa, e a responsável por essa estufa sou eu e Eduardo, né, e meu marido. Então, gente, para com isso. Meu filho tem que ser exposto mesmo a esses conteúdos, senão ele não vai saber se virar. Ele não tem que saber se virar, ele tem que mudar o mundo. Ele tem que ser instrumento de mudança nesse mundo. E para isso ele precisa estar bem enraizado. E para isso ele precisa estar numa estufa. E a estufa hoje, né, são os pais, são vocês. Eu não tô conseguindo ler o que vocês estão falando, que eu tô empolgada aqui. Está lado a lado sobre... É sobre casamento, né? O temor do Senhor e uma relação vital e pessoal com Deus são as melhores formas de preparar as crianças para resistir à cultura secular e fazer diferença em nosso mundo.
Para de dizer que não pode criar teu filho numa bolha. Você não tá criando numa bolha, você tá criando numa estufa. Enquanto eles amadurecem, enquanto eles criam raízes. E a partir de então, quando eles estiverem maduros o suficiente, você vai abrir essa estufa. E os seus filhos vão estar prontos para mudar o mundo, para ser sal da terra e luz do mundo, ok? Então, esse papel quem faz é nós. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, ó, o que eu falei, que uma mentira se encaixa na outra. A sua carreira não pode ter mais valor do que o seu legado dentro de casa. O seu sucesso financeiro, profissional, não pode ser maior do que o seu sucesso familiar, tá bom? Amei essa comparação da estufa, exatamente. Se ele soubesse se virar, não teríamos tantas crianças com problemas. Exatamente, Aline, exatamente. Não tinha visto que você estava aí. É exatamente isso, tá? Então, se vocês quiserem chamar de bolha, chamem de bolha, né? Eu falo que elas estão numa estufa hoje, criando raízes, amadurecendo, se fortalecendo para que um dia possam sair, né, do casulo e fazer diferença nesse mundo, tá? O papel da esposa tem o mesmo valor do marido. Como é bênção quando a família entende isso e joga no mesmo time. Ah, meu marido colaborando aí. Gente, terceira mentira sobre filhos. Todas as crianças vão passar por uma fase rebelde. Ah, é normal, toda criança passa por essa fase rebelde. Né? Eu sempre falo que eu tenho uma coisa, que a criança, quando ela tá fazendo arte, jogou uma bola e caiu e quebrou um vidro. É arte, é coisa de criança. A criança não entende as consequências, né? Claro que você vai corrigir, vai ensinar, mas é uma arte. Caiu do muro e quebrou o braço, é arte. Agora, desonrou, foi desrespeitoso, aí não dá pra aceitar. Aí não dá pra aceitar. As crianças não precisam passar por uma fase rebelde, tá? Se os pais esperam que seus filhos se rebelem, aumenta a probabilidade de que eles o façam. Por que, Emília, ela é mágica? Não, porque você já espera que eles se rebelem. Daí, quando chega lá pelos 11, 12 anos, que vai começar a pré-adolescência, a criança sai e bate a porta, você não vai corrigir, você vai dizer, ai, começou a adolescência, olha só. Como assim começou a adolescência? Aqui em casa, não. Pode voltar, né? Aqui em casa eu faço, que a obediência é absoluta, é imediata e é com alegria, né? Saiu daqui, bateu uma porta mais forte, volta, vai com alegria, vai feliz. Daí elas vão assim, ó. Vai feliz, vai fazer feliz. Não quero rebeldia aqui dentro. Não quero porta batendo, não quero murmuração, não quero batendo pé. Se jogar no chão já passaram da fase, né? Mas enfim, não aceito que se jogue no chão. Ah, mas se joga no chão, pega o braço bem firme e levanta a criança. Uma vez ela vai entender. 2 vezes, uma hora ela vai entender, né? Todas as crianças vão passar por uma fase rebelde. Se você pensa isso, você vai dar liberdade pro seu filho passar por essa fase rebelde. Porque ele vai fazer o negócio, ai, tadinho, é adolescência chegando. Ai, toda coisa de criança. Não, coisa de criança é atirar a bola na vidraça. Coisa de criança é machucar o joelho. Coisa de criança é pintar com canetinha uma mesa sem querer, né? Achando que nem minha filha pintou, riscou o carro da vizinha uma vez, achando que era um quadro negro, né? Obviamente foi corrigida, né? Pagamos o carro da vizinha, riscou com ferro, escreveu o nome dela bem grande, Annie. Mas é coisa de criança, é arte, né? Não imaginou a consequência daquilo, o valor que a gente teve que pagar naquele carro. Agora, desonrar, ser mal criado, né? Ser mal educado, isso não. A minha filha não vai passar por uma fase rebelde, não vai. Porque senão eu vou dar liberdade para que essa fase rebelde aconteça, tá? Essa é uma mentira que preciso tirar da minha mente. Exatamente, Marina. Tirar da nossa mente isso pra gente não criar filhos rebeldes sem querer, tá? Deus promete uma bênção para os pais que conservam a sua aliança e que ensinam seus filhos a fazer o mesmo. Os pais não podem forçar os filhos a caminhar com Deus, mas podem dar o exemplo de devoção e cultivar um ambiente em casa que crie apetite por Deus e seja propício para a nutrição espiritual e crescimento de seus filhos, tá? Comecei a usar isso da obediência imediata e com alegria. Minha filha já até decorou. Exato, Aline, exato. É não dar a chance, entendeu? Faz tal coisa. Volta, vai feliz. Feliz. A obediência absoluta é imediata e é com alegria. Volta e vai feliz. Ah, elas não gostam? Não gostam. Mas daí eu não tô... Isso eu tô deixando, é pro futuro, é criando valores eternos, tá? Não vão gostar mesmo, faz parte, nem a gente não faz tudo que gosta, né? Eu tenho que ir na academia e eu não gosto, é isso aí, é a vida. 4ª mentira sobre filhos. Sei que meu filho é cristão porque ele orou para receber Cristo quando ainda era criança. Gente, a pessoa que é cristã e que tem uma intimidade com Deus, ela gera frutos, né? Então não pensa que você é cristão, então um dia lá com 3 anos o seu filho fez uma oração e por isso ele é cristão, né? Ele vai gerar frutos. Se seu filho está gerando frutos podres, frutos ruins, converse, não
fixe nessa ideia. Não, ele pode fazer, eu sei que ele é cristão. Conversa com ele, chama ele, tá? Aqueles que não têm um coração dedicado a Deus ou nenhum interesse pelas coisas de Deus, demonstrando um padrão sistemático de rejeição para com a palavra e os caminhos de Deus, não tem nenhuma base para a garantia da salvação. E última mentira sobre filhos: não somos responsáveis pelo que nossos filhos acabam se tornando. Os pais exercem uma enorme influência na construção de vida dos filhos, pelo exemplo, ensino e liderança que transmitem, ok? Cada geração é responsável por passar para a próxima a herança de um coração que conhece a Deus e caminha com ele. Ai, Mirelle, mas eu não tive isso. É a tua chance de mudar a história. É a tua chance de quebrar o ciclo, tá? Os pais prestarão contas a Deus pela condição espiritual da vida que ele confiou aos seus cuidados. Cada indivíduo é responsável por sua própria caminhada e obediência. Independentemente de que tipos de pais teve, cada pessoa vai prestar contas a Deus por suas próprias escolhas. Cada pessoa presta conta sobre as suas escolhas, mas os pais têm grande influência, ok? Como é a frase da obediência, quero falar pra minha filha. Obediência absoluta. Não é meio termo, arrumei mais ou menos o quarto, é absoluta. Obediência é imediata, é na hora que eu mandei, não é depois. E obediência é com alegria, tá? Essa é a mais difícil. Porque eles saem batendo pé, eles saem murmurando, né? Volta, vai e vai feliz. Daí eles vão assim, ó. Com a maior raiva do mundo, vai feliz. Vai feliz, uma hora eles aprendem, né? Absoluta, imediata e com alegria. Ok, gente? Essas são as mentiras sobre filhos. Forte demais, né? Cara, esse livro me dá cada tapa na cara. Muito forte. Vamos lá, mentiras que as mulheres acreditam sobre emoções. Vocês aguentam mais 10 minutinhos comigo? Eu sei que eu já tô quase esgotando o meu tempo. Aguentam mais 10 minutinhos? Mentiras sobre as emoções. Se sinto alguma coisa, isso deve ser verdade. Gente, não se baseia nos seus sentimentos. Você acha mesmo que uma pessoa que vive de altos e baixos, uma hora tá feliz, uma hora quer morrer, uma hora tá frustrada, outra hora tá com raiva, outra hora tá alegre, tem como ter verdade nos sentimentos? A verdade, ela é imutável. A verdade é uma só. Os teus sentimentos, eles oscilam, às vezes milhares no mesmo dia, tá? Nem sempre posso confiar em meus sentimentos. Enganoso é o coração do homem, né? É bíblico. Muitas vezes eles têm pouco a ver com a realidade. Podem facilmente me enganar, fazendo-me acreditar em coisas que não são verdadeiras. Estou me sentindo sozinha, por isso sou sozinha, sou abandonada. Estou me sentindo triste, por isso sou uma pessoa infeliz. Não, daqui a 2 minutos tu vai estar alegre. Teus sentimentos, eles oscilam muito. A verdade, ela é imutável, tá bom? Segunda mentira: não consigo controlar as minhas emoções. Eu não preciso ser controlada por minhas emoções. Essa é a verdade, tá? Eu posso escolher fixar minha mente na verdade, levando cativo o meu pensamento a Deus e permitindo que Ele controle as minhas emoções. Ai, eu fiquei com raiva, por isso eu gritei com todo mundo. Como assim? Né? Para aí, vamos levar essa raiva a Deus, ao fabricante, a quem sabe resolver, a fonte. Eu não preciso explodir de raiva, né? Irai-vos, mas não pequeis. É bíblico também, tá? Eu não preciso ser controlada pelas minhas emoções. Terceira mentira sobre as emoções: não posso controlar como reajo quando meus hormônios estão descontrolados, né? Eu tô na TPM, né? Esses dias eu recebi uma pergunta sobre a TPM. Como você faz quando tá na TPM? Gente, eu continuo agindo como eu devo agir sempre, levando as minhas questões a Deus, né? Porque se eu me deixar ser levada pelas minhas emoções, coitadas... Ai, tremi tudo aqui. Coitado daquelas pessoas que convivem comigo. Pela graça de Deus, posso escolher obedecer-lhe, independentemente de como me sinto. Não há desculpas para atitudes, reações ou comportamentos ímpios. É pecado, independente de eu estar na TPM ou não, tá? Meus ciclos e períodos físicos e emocionais estão sob o controle daquele que me fez, cuida de mim e provê para cada fase da minha vida. E a quarta mentira sobre emoções: a resposta para a depressão deve ser buscada primeiramente nos medicamentos ou na psicoterapia. Gente, aqui eu vou fazer uma ressalva aqui enorme, tá? Eu não estou falando que a pessoa com depressão não precisa buscar, precisa. Psicoterapia e medicação, ok? Ponto. Ele está falando aqui sobre buscar primeiro, quando uma depressão não é orgânica, quando uma depressão tem fundos emocionais, fundos espirituais, ela precisa ser buscada primeiramente a Deus e depois a psicoterapia e a medicação, tá bom? É isso que ela tá falando. Os sintomas físicos e emocionais da depressão podem ser fruto de problemas do espírito, que precisam ser lidados como espirituais e não como orgânicos, tá bom? Se minha depressão não se originou de um problema físico,
tá? Os medicamentos vão aliviar temporariamente a minha depressão, mas não permanentemente. Quando ele não se originou de algo físico. Entendam o que eu estou falando, pelo amor de Deus, para depois não saírem falando bobagem. Deus nos deu os recursos poderosos, sua graça, seu espírito, sua palavra, suas promessas e o corpo de Cristo para auxiliar nossas necessidades emocionais. Tá bom? Essas são as mentiras sobre depressão, sobre emoções. Olha só, tô bem louca. E depois falamos semana passada, eu acho, mentiras que as mulheres acreditam sobre circunstâncias. Primeira mentira, se as circunstâncias fossem diferentes, eu seria diferente. Se eu tivesse uma casa maior, Mirelle, tudo ia ser organizado. Se eu tivesse um carro novo, Mirelle, ia ser tudo limpinho lá dentro, cheiroso. Se meu marido fosse diferente, aí eu ia ser a esposa que ele merece. Se meus filhos não fossem tão bagunceiros. Para. Se as circunstâncias fossem diferentes, você seria exatamente igual, porque isso está dentro de você. Tá? E pode ser mudado. As circunstâncias não fazem de mim o que sou. Elas apenas revelam o meu caráter. Ai, que dor, né? Que tapa. As circunstâncias não fazem de mim o que eu sou. Elas apenas revelam, potencializam aquilo que eu já sou. Aquilo que eu já estou, na verdade, o meu caráter, tá? Se não estou satisfeita com as circunstâncias presentes, provavelmente não estarei feliz em nenhum outro conjunto de circunstâncias. Se você não cuida da sua casa agora, que é alugada, você não vai cuidar quando for própria também. Se você não cuida do seu carro velho agora, você não vai cuidar quando for novo. Se você não cuida dos seus filhos enquanto eles são bagunceiros, você não vai dar atenção pra eles quando eles forem adolescentes e estiverem calminhos. Para de dizer que é as circunstâncias. Não é as circunstâncias, é você. As circunstâncias só revelam o caráter, tá bom? Cada circunstância que envolve minha vida foi previamente filtrada por entre os dedos amorosos de Deus. Deus sabe porque Ele me deu o que me deu. Deus sabe porque eu moro nessa casa, porque eu tenho esse carro, porque eu tenho esse marido, porque eu tenho essas filhas. Deus sabe o porquê que eu passei por aquela doença ou porquê que eu passei por essa provação. Deus sabe. Foi filtrado pelos dedos dele. Ele escolheu cada coisinha que eu estou vivendo. Não foi por acaso. Não pegou Deus de surpresa. Deus escolhe como a gente está vivendo, tá bom? Mas as minhas circunstâncias são horríveis. Eu sou pobre. Tô sempre correndo atrás do dinheiro. Para aí, tu pode mudar isso também. Deus escolhe as circunstâncias, mas por alguns motivos. Inclusive o motivo de sair, fazer você levantar a bunda do sofá e ir trabalhar, por exemplo. E ganhar, fazer diferente. E plantar diferente, né? O que você tem ensinado para os seus filhos, o que você tem falado com seu marido, administração financeira que vocês fazem dentro de casa. Você pode e tem poder sobre as suas escolhas, tá bom? Não bota a culpa em Deus. Terceira mentira, eu não deveria ter de sofrer. Eu não podia sofrer, eu sou filha de Deus, né? É impossível ser piedoso sem o sofrimento. O sofrimento vem para nos melhorar enquanto pessoas. Existe um fruto redentor que não pode ser produzido em nossa vida sem o sofrimento. Olha só. A verdadeira alegria não é a ausência de dor, mas é a presença de Jesus em meio à dor. O sofrimento é o caminho para a santificação, uma porta para mais intimidade com Deus. É no sofrimento que a gente busca, é no sofrimento que a gente entende quanto a gente é forte, é no sofrimento que a gente é melhorado enquanto pessoa, tá? Fomos chamados a sofrer, né? A gente não tem melhoria enquanto pessoa se não passarmos pela dor. Olha que interessante. Eu tenho o Luciano... É meu primo, né, o Luciano, que trabalha com educação financeira, e ele fala que muitas vezes ele orava: Senhor, me ensina, me ajuda a aprender com o erro dos outros, né? Eu não quero ter que errar para aprender, me ajuda a aprender com o erro dos outros, né? Não me faça eu passar pelo sofrimento também para aprender aquilo ali, me ajuda a aprender logo, né? É muito interessante, porque a gente quer evitar o sofrimento, né? Então, me ajuda a aprender antes de ter que sofrer por isso, Senhor. E a terceira mentira sobre as circunstâncias não mudarão nunca, elas durarão para sempre. Todo sofrimento é por enquanto. Todo sofrimento é por enquanto. As circunstâncias mudam. Meu sofrimento pode durar um longo tempo, mas não vai durar para sempre. As circunstâncias dolorosas não vão durar um momento a mais do que Deus sabe que é necessário para atingir seus propósitos. Ele tem os dias contados do seu sofrimento. Ele tem os anos contados do seu sofrimento. Um dia, toda dor, sofrimento e lágrimas serão removidas para sempre. Todo sofrimento é por enquanto. Sensacional, né? Sensacional. Gente, semana passada nós combatemos essas mentiras com as verdades. E no final desse livro ele traz a verdade que nos liberta sobre várias coisas. Eu não sei se eu vou conseguir falar todos. Vocês me aguentam mais 5 minutos? Eu vou correr os itens aqui, tá? Mas ele traz que a gente tem que estar sempre no coração com algumas verdades. A primeira, Deus é bom. Salmo 119, 68. Salmo 133, 1. Deus é bom e basta. A segunda, Deus me ama e quer que eu receba o melhor da parte dele. Romanos 8, 32, 38 e 39.
Terceira, sou completa e aceita em Cristo, tá? Você pode ter sido rejeitada por um pai, por um companheiro, por um amigo, por um filho, mas se você está em Cristo, você aceita nele. Ah, que alguém me acode. Deus é o suficiente. Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai ter aquilo que você precisa, não necessariamente aquilo que você quer, tá? É diferente o que você quer e o que você precisa. Você vai ter, Deus te prometeu que nada ia te faltar. Aquilo que você precisa. Quinto, podemos confiar em Deus. Ponto. Deus é confiável. Deus é digno de confiança. 6, Deus não comete erro. Deus não falha nunca. Isaías 46:10. 7, a graça de Deus é suficiente para mim. 2 Coríntios 12:9. A graça de Deus me basta. Eu não preciso daquilo ou daquilo outro, ou do meu marido ser melhor, ou das minhas circunstâncias mudarem. A graça de Deus me basta. 8, o sangue de Cristo é suficiente para cobrir todo e qualquer pecado que eu tenha cometido. 9, a cruz de Cristo é suficiente para conquistar a minha carne pecadora. Romanos 6:6-7. 10, meu passado não tem que me atormentar. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Não importa o que você tenha sido, adúltera, assassina, alcoólatra, não importa, né? Você tenha abortado um bebê, promíscua, escrava da luxúria, raiva, escrava dos alimentos, do orgulho, não importa. O sangue de Cristo o teu passado não pode mais te atormentar, porque o sangue de Cristo tem poder para remover todo o seu pecado, tá? 11, a palavra de Deus é suficiente para me conduzir, ensinar e curar. Ok? A palavra de Deus é suficiente, você não precisa de um monte de livros. Claro que é bom, gente, ainda mais livros que são baseados na palavra, né? Mas a palavra de Deus é manual de vida, ela é suficiente. 12, por meio do poder do Espírito Santo, Deus vai me permitir fazer qualquer coisa que Ele ordena que eu faça. Não há ninguém a quem não possamos perdoar, não há ninguém que não possamos amar. Podemos dar graças em todas as coisas e podemos estar contentes em todas as circunstâncias. Deus me concede isso. Ok? 13, nossa, quanta verdade, não tem como não se emocionar. É verdade, Eliana. 13, sou responsável perante Deus pelo meu comportamento, minhas reações e minhas escolhas. Ezequiel 18, de 19 a 22. 14, vou colher o que semear. Gálatas 6, 7 e 8. 15, o caminho para a verdadeira alegria é abrir... Ai, Senhor, esse é pra mim. Sinaliza aí. Marca texto, vou falar pra mim, tá? O caminho para a verdadeira alegria é abrir mão do controle. Mateus 16, 25. Lucas 1, 38. 1 Pedro 5, 7. Muito interessante. Abrir mão do controle é o caminho para a verdadeira alegria. Porque é Deus quem tem planos de paz e não de mal. Porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. 16, é pra mim, tá? A maior liberdade que posso experimentar é encontrada por meio da submissão à autoridade ordenada por Deus. Efésios 5, 21. 17, de acordo com a vontade de Deus, não há chamado maior e mais santo do que ser esposa e mãe. Tito 2, 4 e 5. A maior realização está no seu legado dentro da sua casa, com o sucesso da sua família. 18, a santidade pessoal é mais importante do que a felicidade temporal. Por isso que a gente passa pela dor e pelo sofrimento, porque eu estou me aprendendo, eu estou melhorando, eu estou me santificando. Deus está me santificando, né, em meio à dor. 19, Deus está mais preocupado em me transformar e glorificar a si próprio do que resolver meus problemas. Romanos 8, 29. 20, é impossível ser devoto sem sofrer. 1 Pedro 5, 10. Porque, deixa eu achar aqui, o sofrimento é o meio de Deus de nos derramar de um frasco para o outro, de nos perturbar para as impurezas do ego e do pecado possam ser separadas, até que o vinho puro e doce do Espírito seja tudo que reste. Fui forte. Cleonice, vai na fonte, tá? Ora, são as tuas armas aí, vai na fonte. Falei isso hoje, não adianta ficar falando com a pessoa. Vai na fonte e eduque, entre aspas, pelo exemplo, tá bom? 21, meu sofrimento não durará para sempre. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Todo sofrimento é por enquanto. E 22, não sou eu que importa, e sim Ele, né? É tudo sobre Jesus. É por meio dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Gente, finalizamos a nossa série. Que livro! Quem chegou hoje de paraquedas, Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Só comprem, só leiam. Para minhas alunas tem PDF lá no grupo, tá? Desse livro. E tem gente que já me disse que tem audiobook dele também, tá? Eu vou tirar um print aqui. Tiraram? Coloca lá nos teus stories o que mais chamou a atenção de você e me marca, tá?
Que série sensacional. Tô muito feliz por ter feito essa série. Eu tenho recados muito importantes. Não saiam. Tô muito feliz por ter feito essa série. Tô muito feliz por ter falado tudo e Deus ter falado comigo primeiro para depois eu falar com vocês. Foi transformador, foi muito, muito, muito especial. E eu tô muito feliz também com todo mundo que acompanhou, né? Foi uma série enorme, longa e teve gente que tá aqui desde o primeiro dia. Eu fiquei muito feliz, agradecida assim a Deus por ter essa oportunidade de falar para tantas mulheres e pelas mulheres que estavam aqui comigo, tá bom? Tira o print e posta lá nos teus stories. Recado! Semana que vem, segunda-feira, dia 20, né? Dias 20, recado importantíssimo, tá? Segura aí. Dia 20, 22, 24 e 26. É um dia sim, um dia não. Segunda, quarta, sexta e domingo à noite eu vou ter live com o tema A Mulher que Prospera. Gente, vai estar sensacional, óbvio, né? A Mulher que Prospera. Segunda, quarta, sexta e domingo. Dia sim, dia não. A Mulher que Prospera é uma minissérie de 4 lives que vai estar imperdível. Então, quem tá saindo dessa série de agora, das mentiras, vamos continuar na próxima série, tá? Conteúdo inédito, conteúdo fresquinho e pra vocês de graça, tá? Semana que vem, 4 dias de lives, A Mulher que Prospera. Fora essas lives, vão ter umas outras lives com algumas convidadas. Uma delas vai ser com a Letícia. A Letícia é mãe de 5 pequeninhos. E ela é empreendedora, ela dá conta da casa, é esposa de pastor, uma pessoa muito querida pra mim. E a gente vai falar um pouco sobre óleos essenciais, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre dar conta, né? Você vem conversar com a gente na terça-feira, nesse mesmo horário. Mas fora isso, vai ter a série A Mulher que Prospera, ok? E dia 27 de junho estreamos a série Organizadamente. Se você, de alguma forma, foi abençoada por algum conteúdo meu nesses últimos tempos, qualquer conteúdo meu, se você foi abençoada com algum conteúdo, chama alguém pra estar aqui nessa série, chama alguém pra estar aqui semana que vem, chama alguém pra fazer parte desse movimento, ok? Eu quero que mais pessoas passem por mim, não porque eu consigo, mas é porque Deus faz apesar de mim, através de mim, tá bom? Eu sei o quanto tem sido transformador esse conteúdo, então eu quero que você chame mais pessoas pra estar comigo aqui, tá? Se você foi abençoada de alguma forma, eu te desafio a convidar pessoas. A série A Mulher que Prospera vai ser às 19h30, segunda, quarta, sexta e domingo, 19h30. A Mulher que Prospera, tá? O dia da live com a Letícia vai ser na terça-feira no mesmo horário, aqui, 1h30 da tarde. Beleza, gente? É isso. Vagas pra mentoria só pra julho, tá bom? Vagas pra mentoria só pra julho, não tem mais pra junho. Tô com a agenda de junho lotadinha. Então, se você quer uma mentoria individual, personalizada, chama a minha equipe, tá? Entra lá no meu perfil da bio ali, chama a minha equipe e a gente pode conversar e marcar aí a partir de julho. Eu já tô com a agenda livre de novo, tá bom? Última coisa, se você tem interesse nos óleos essenciais, tô com um aqui de tangerina maravilhoso, pra dar energia, pra dar ânimo, né? Depois do almoço aqui eu inalei, usei ele de forma aromática. Me chama também, tanto se você quer adquirir óleos, quanto se você quer empreender. A mulherada que é mãe, que tá procurando uma forma de renda extra, que quer empreender aí. Eu estou empreendendo na doTERRA e tô me apaixonando pelo negócio. Tô cada dia mais encantada com o negócio, com a estrutura de negócio deles. Então, se você tem interesse, me chama, tá bom? Inclusive, se você quer os óleos aí, óleos para concentração, para foco, para dormir melhor, para as crianças aí, né, ficarem mais calminhas, me chama que eu explico um pouco para você. É isso, gente, um monte de recado, né? Printa lá, já printaram, né? Posta lá nos teus stories, me marca e coloca o que mais chamou a atenção dessa série. Convida alguém pra assistir essa série, porque ela tá inteira salva. Gente, eu sou muito querida com vocês, né? Faço essa série imensa, deixo tudo salvo de forma gratuita pra vocês. Então, ó, conteúdo top aí pra vocês maratonarem e pra vocês mandarem pra outras pessoas, tá? É isso, ótima terça-feira, que Deus abençoe vocês. Eu espero todas pra série na próxima semana. Beijo!